Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado no livro Hábitos Atômicos. Então, bora começar. Uma médica de Boston chamada Anne Thorndike teve uma ideia muito intrigante. Ela acreditava que poderia melhorar os hábitos das pessoas que frequentavam o hospital sem precisar aumentar sua força de vontade ou motivação e sem sequer precisar falar com elas. Originalmente, os refrigeradores que ficavam perto dos caixas só continham refrigerantes. Então o que ela fez foi basicamente colocar esses refrigerantes mais profundo e deixar a parte da frente somente com água. Além disso, eles espalharam cestas com garrafas de água por toda a sala. Os refrigerantes continuavam disponíveis, só não estavam tão fáceis de ver e pegar quanto a água. O resultado disso foi que em 3 meses, as vendas de refrigerantes caíram 11,4% e as de água subiram 25,8%. Além disso, eles também fizeram testes semelhantes com comida e o resultado foi bem parecido. E tudo isso sem falar absolutamente nada para os clientes, o que confirmou a ideia de que é possível alterar o comportamento das pessoas sem precisar mexer em sua motivação, apenas manipulando o ambiente. Geralmente, as pessoas escolhem produtos não pelo que são, mas sim por causa de onde estão. Vou explicar. Se você entrar na sua cozinha e ver um prato de cookies quentinhos em cima do balcão, provavelmente pegaria vários e começaria a comer, mesmo não tendo pensado em fazer isso antes de ir para lá e mesmo não estando com fome. Se na mesa do seu escritório estiver sempre disponível uma caixa de doces, é quase impossível você não beliscar um ou outro de vez em quando. Portanto, os seus hábitos mudam de acordo com o ambiente que você está e do que estiver vendo. Apesar de cada um de nós termos nossa própria personalidade, certos ambientes podem nos desencadear certos comportamentos que muitas vezes não fazem parte da nossa personalidade. Por exemplo, uma pessoa que tem como um traço de personalidade falar alto demais, tende a falar bem baixinho dentro da igreja. Uma pessoa, por mais distraída que seja, tende a andar de forma atenta e cautelosa em uma rua escura e perigosa. Sendo assim, nós tendemos a ser transformados pelo mundo ao nosso redor, pois a forma mais comum de mudança é externa e não interna. Veja, todo hábito depende do contexto. Em 1952, o economista Hawkins Stern descreveu um fenômeno que chamou de sugestão de compra por impulso, a qual é acionada assim que um comprador vê um produto pela primeira vez e passa a sentir uma necessidade do produto. Em outras palavras, muitas vezes os clientes acabam comprando um produto não porque acordaram querendo aquilo naquele dia, mas sim porque alguém ou algo despertou o desejo neles. Por exemplo, itens que ficam na altura dos olhos tendem a ser comprados mais do que os que ficam perto do chão. Por esse motivo, você sempre vai encontrar itens de marcas caras em locais de fácil acesso nas prateleiras das lojas, pois geram mais lucro. Por outro lado, os itens mais baratos ficam quase que escondidos em locais mais difíceis de se alcançar ou ver. Não é à toa que as prateleiras nas extremidades do final do corredor de qualquer supermercado são verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, pois são os locais mais vistos pelas pessoas. Para se ter ideia, cerca de 45% das vendas de Coca-Cola vêm justamente dessas prateleiras. Portanto, quanto mais evidente é a exposição de um produto ou serviço, maior é a probabilidade de você querer experimentá-lo. Nós gostamos de pensar que estamos sempre no controle de nossas decisões. Se estamos com sede e vamos até um freezer de um estabelecimento e escolhemos refrigerante em vez de água, acreditamos que foi uma decisão consciente, quando na verdade, muitas vezes, não escolhemos algo porque é melhor, mas sim porque é a opção mais fácil. Todo ser vivo tem os próprios métodos para perceber e entender o mundo. Por exemplo, águias têm uma impressionante visão a longa distância. Cobras sentem cheiros degustando o ar com suas línguas altamente sensíveis. Os tubarões são capazes de detectar pequenas quantidades de eletricidade e vibrações na água causadas por peixes nas proximidades. E até mesmo as bactérias têm a capacidade de detectar substâncias químicas tóxicas em seu ambiente. Nos seres humanos, a percepção é conduzida pelo sistema nervoso sensorial. Com isso, nós percebemos o mundo através da visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas também temos outras maneiras de sentir estímulos. Alguns são conscientes, já outros inconscientes. Por exemplo,
Você consegue perceber quando a temperatura cai antes de uma tempestade, quando está com dor no estômago ou quando perde o equilíbrio ao tentar caminhar em uma superfície irregular. Os receptores do seu corpo captam uma ampla gama de estímulos internos, desde a quantidade de sal no seu sangue quanto a necessidade de beber algo quando você está com sede. No entanto, a mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas é com certeza a visão. Isso porque o corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais e aproximadamente 10 milhões deles são dedicados apenas à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. E por sermos muito mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido, não é nenhuma surpresa que isso guie a maioria dos nossos comportamentos. É por essa razão que uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que você faz. Sabendo disso, você já pode imaginar como é importante viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre dos improdutivos. A boa notícia é que nós não precisamos ser vítimas do ambiente, pois podemos moldá-lo ao nosso favor, e a partir de agora você vai entender exatamente como fazer isso. Durante a crise energética e o embargo de petróleo nos anos 70, os pesquisadores holandeses começaram a prestar muita atenção ao uso de energia do país. Em um subúrbio perto de Amsterdã, eles descobriram que alguns proprietários de casas consumiam 30% menos energia do que seus vizinhos, apesar de as casas serem de tamanho similar e do preço da eletricidade ser o mesmo. Acontece que as casas nesse bairro eram quase idênticas, exceto por um detalhe: a localização do medidor de luz. Em algumas casas ficava no porão, já em outras, no corredor principal do andar superior. Como você pode imaginar, as casas com medidores localizados no corredor principal consumiam bem menos energia. Isso porque quando o consumo de energia estava sempre à vista, as pessoas mudavam seus comportamentos a fim de economizar. Veja, todo hábito é desencadeado por um estímulo, mas infelizmente os ambientes em que vivemos e trabalhamos muitas vezes não favorecem praticar certas ações positivas porque não há qualquer estímulo óbvio para acionar o comportamento. Isso quer dizer que é fácil não praticar violão quando ele está escondido no armário. É fácil não ler um livro quando a estante está em um canto do quarto de hóspedes. E também é fácil não tomar suas vitaminas quando elas estão fora de vista dentro do armário. Quando os estímulos que desencadeiam um hábito são muito sutis ou estão fora de vista, eles se tornam muito fáceis de serem ignorados. É interessante observar como pequenos estímulos visuais podem direcionar nossos comportamentos. Um exemplo curioso aconteceu lá no início dos anos 90 em um aeroporto de Amsterdã. Na ocasião, a equipe de limpeza do aeroporto aplicou um adesivo que se parecia com uma mosca bem no centro de cada mictório. Por conta disso, quando os homens viam o adesivo, eles naturalmente miravam nele, pensando que era realmente uma mosca. E o resultado disso foi uma redução drástica de xixi fora do espaço e uma economia nos custos da limpeza do banheiro de 8% ao ano. O autor James Clear diz que experimentou o poder dos estímulos óbvios em sua própria vida. Ele diz que costumava comprar maçãs e deixá-las na gaveta de vegetais na parte de baixo da geladeira. Com isso, ele acabava se esquecendo delas, e quando lembrava, já era tarde demais, pois já haviam estragado. Isso significa que o fato de ele não as ver fazia com que ele não as comesse. Mas após algum tempo, ele finalmente decidiu reorganizar o ambiente a seu favor. Da próxima vez que ele comprou maçãs, ele as colocou dentro de uma tigela bem no meio da bancada da cozinha, de modo que ele pudesse vê-las com frequência. O resultado disso foi que, como num passe de mágica, ele começou a comer algumas maçãs todos os dias simplesmente pelo fato de estarem à vista e com fácil acesso. Baseado nisso, aqui vão alguns exemplos de como você pode reorganizar seu ambiente a fim de promover os estímulos que desencadearão os hábitos que deseja construir. Se quiser se lembrar de tomar sua medicação toda noite, coloque o frasco de comprimidos bem ao lado da pia do banheiro. Se quiser praticar violão com mais frequência, coloque-o em um suporte bem no meio da sala. Se quiser beber mais água, encha algumas garrafas todas as manhãs e as espalhe pelos ambientes que você mais frequenta. A razão de se fazer isso é que se você quiser manter hábitos positivos em grande parte da sua vida, você precisa encher grande parte do seu ambiente de estímulos que acione esses hábitos.
pois os comportamentos mais persistentes geralmente só acontecem após vários estímulos. Por exemplo, um fumante tem vários gatilhos que os levam a acender um cigarro. Alguns são dirigir, tomar café, ver alguém fumando, ficar estressado e por aí vai. Mas da mesma forma que esses estímulos podem nos levar a comportamentos indesejados, podemos armar estratégias para colocar os estímulos certos nos lugares certos e que nos ajudarão a formar hábitos positivos. Isso significa que você precisa fazer com que a opção mais positiva seja sempre a mais óbvia e fácil quando tiver que fazer uma escolha, pois tomar decisões melhores é muito mais fácil e natural quando elas estão bem na nossa cara. Você não conseguirá reorganizar todo o ambiente em que estiver, mas você pode modificar os espaços em que vive ou trabalha para aumentar sua exposição a estímulos positivos e reduzir os negativos. Pois como esses são os dois ambientes em que mais passamos tempo, eles tendem a moldar a maioria dos nossos hábitos. Os estímulos ou gatilhos que desencadeiam um hábito podem começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca o comportamento. Por exemplo, muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que jamais beberiam sozinhas. Isso porque o gatilho raramente é um estímulo único, mas sim toda a situação, que nesse caso é ver seus amigos pedindo bebidas, ouvir a música do bar e ver as cervejas sendo servidas. A gente tende a associar nossos hábitos aos lugares onde eles acontecem, seja em casa, no escritório ou na academia. Cada canto tem sua vibe, sua energia e sua rotina ligada a ele. Por exemplo, tanto os objetos da sua mesa, quanto os itens da sua cozinha e os móveis do seu quarto, todos eles têm uma história com você. Mas não é apenas sobre os objetos em si, é sobre como você se conecta com eles. Para você, o sofá da sala pode ser aquele cantinho da leitura de todas as noites, enquanto que para outra pessoa pode ser o local para maratonar séries com um pote de sorvete. Ou seja, é o mesmo lugar, mas cada pessoa tem memórias e hábitos completamente diferentes associados a ele. Mas a boa notícia é a seguinte: você pode se treinar para associar um hábito específico a um determinado contexto. Veja só, em um estudo, os pesquisadores orientaram os participantes que tinham problema de insônia a só irem para a cama quando estivessem realmente cansados. E se mesmo assim não conseguissem dormir de primeira, eles deveriam se sentar em um outro cômodo da casa até o sono vir. E conforme isso foi sendo feito, eles começaram a associar o contexto de estarem deitados em suas camas com o ato de dormir, o que significa que eles conseguiam pegar no sono cada vez mais rápido quando iam para a cama, pois seus cérebros aprenderam que o único comportamento que acontecia naquele ambiente era dormir. Então, se você tem insônia, aqui vai um questionamento para você se fazer. Será que o seu cérebro está associando a sua cama como um lugar para se dormir ou como um lugar para se entreter no celular ou na TV? Pense nisso. Uma outra coisa interessante sobre a sua associação com um contexto é que, da mesma forma, acaba sendo mais fácil mudar antigos hábitos estando dentro de um novo ambiente, pois um novo ambiente significa a ausência dos antigos gatilhos que acionavam seus antigos hábitos. Portanto, é mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Então, pode ser difícil ir para a cama mais cedo se você costuma assistir TV no seu quarto todas as noites. E também pode ser difícil estudar na sala de estar sem se distrair se é lá que sempre joga videogame. Mas quando você sai desse seu ambiente familiar e deixa suas tendências comportamentais para trás, você não estará mais lutando contra antigos estímulos ambientais, o que permite que você forme novos hábitos com mais facilidade. Por exemplo, você quer ter mais criatividade? Então saia do seu quarto fechado e vá para um espaço maior, como um pátio, um quintal ou qualquer outro lugar. Pois assim você estará quebrando um pouco da associação que você tem entre o seu padrão de pensamento atual e o seu ambiente de trabalho convencional. Se você quer ter uma alimentação mais saudável, primeiro você precisa perceber que provavelmente está comprando os alimentos que come atualmente no mesmo lugar e no piloto automático. Então uma das coisas que você pode fazer é experimentar um novo mercado, pois um novo ambiente vai te trazer mais consciência, já que o seu cérebro não saberá onde estão aqueles alimentos que você deseja parar de comer.
Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, se esforce para reorganizar o seu atual, ou seja, crie um espaço separado para o trabalho, para o estudo, para exercícios físicos, para entretenimento e para relaxar. Um mantra que o James Clear costuma usar é: um espaço, um uso. Ele diz que quando começou sua carreira como empresário, ele costumava trabalhar no sofá ou na mesa da cozinha. E por conta disso, ele tinha muita dificuldade em parar de trabalhar à noite, pois não havia uma divisão clara entre o final do seu expediente e o início do seu tempo pessoal. Portanto, o cérebro dele não sabia se a mesa da cozinha era para trabalhar ou fazer suas refeições, e nem se o sofá era um lugar para relaxar ou enviar e-mails, pois tudo acontecia no mesmo lugar. Isso só foi mudar alguns anos depois, quando ele se mudou para uma casa que tinha uma sala separada para ser usada exclusivamente como escritório. Ele diz que ao passar a trabalhar ali, de repente, ele começou a ter a sensação de que lá dentro era onde ele trabalhava e lá fora era onde vivia sua vida pessoal, pois seu cérebro passou a associar cada ambiente com uma certa atividade. Com isso, cada ambiente passou a ter um uso específico. A cozinha era para cozinhar, o escritório para trabalhar, a sala para relaxar e o quarto para dormir. Portanto, a lição que você pode tirar disso é a seguinte: sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com o outro, porque quando isso acontece, os hábitos positivos e negativos começam a se misturar, e pelo fato de os negativos serem mais fáceis, eles costumam vencer a disputa. Essa é inclusive uma das razões pelas quais a versatilidade da tecnologia tem seu ponto positivo e negativo. Por exemplo, você pode usar seu celular para todos os tipos de tarefas, o que o torna um dispositivo muito poderoso. O problema é que quando você utiliza o mesmo dispositivo tanto para trabalhar quanto para se entreter, seu cérebro tem muita dificuldade de separar as coisas. E como já foi dito, quando hábitos negativos e positivos estão associados ao mesmo contexto, o negativo sempre tende a vencer. Dessa forma, você provavelmente nunca vai sentir vontade de escrever um e-mail quando estiver jogando, mas com certeza vai sentir vontade de jogar quando estiver escrevendo um e-mail. Agora, se você mora em um apartamento extremamente pequeno, é compreensível que precise fazer várias coisas em um mesmo ambiente, mas acredite, ainda há uma solução. O que você pode fazer nesses casos é dividir o seu ambiente em pequenas zonas de atividade. Por exemplo, uma cadeira só para ler, um lugar na mesa só para escrever, outro lugar só para comer e assim por diante. Além disso, o mesmo você deve fazer com o seu ambiente digital. Então, se você tiver vários dispositivos, use cada um para uma finalidade específica. Por exemplo, o computador para escrever, o tablet para ler e o celular para usar as redes sociais e enviar mensagens. No fim das contas, a intenção é fazer com que cada hábito tenha o seu próprio lar. Se conseguir manter essa estratégia, cada contexto ficará associado a um hábito e a um padrão de pensamento específico. E isso é importante porque os hábitos prosperam sob circunstâncias previsíveis como essas. Então, ao colocar isso em prática, você vai perceber que o foco surge automaticamente quando você se senta em sua mesa de trabalho, o relaxamento vem mais fácil se estiver em um espaço projetado para essa finalidade, e o sono vem mais rápido quando é a única coisa que acontece no seu quarto. Então, se você quiser ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa de um ambiente estável e previsível. E um ambiente estável, em que tudo tem um lugar e um propósito, é um poderoso mecanismo de formar hábitos facilmente. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.